eu quero compartilhar com você no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outro dizia: Não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Eu trago para nós a seguinte reflexão desta passagem. Interessante como Jesus ele usa uma forma diferente para fazer milagres. Nem todos os milagres que Jesus fez e faz é da mesma forma. Ele usa várias formas ou várias maneiras para fazer o milagre. E se nós formos observar, alguns milagres que Jesus fez, ele testou a fé das pessoas. Aqui nesse texto, por exemplo, Jesus ele complicou um pouquinho mais para a vida daquele homem, porque aquele homem já era cego. E Jesus, em vez de fazer um milagre instantâneo, Jesus coloca barro nos seus olhos e diz para ele: vai ao tanque de Siloé. Se já era difícil, né? Se já era difícil para esse homem andar cego, imagina agora com lama nos seus olhos. Imagina agora com lama nos seus olhos. Esse homem, a Bíblia nos relata que ele não questionou, ele não duvidou da palavra de Jesus, mas ele foi. Algumas pessoas o ajudaram, o texto não relata. Talvez ele mesmo, com a sua bengala, né, tateando nas paredes, ele conseguiu chegar até o tanque de Siloé, mas ele foi até lá e recebeu a cura. É dessa forma que Deus age nas nossas vidas, algumas vezes, nem sempre. Lembre, como eu comecei dizendo, ele tem várias formas de trabalhar nas nossas vidas. A Bíblia vai nos relatar também que Jesus, quando ficou sabendo de que Lázaro, seu amigo, tinha morrido, ele ainda demorou 4 dias para chegar até o local, mas ele fez o milagre. Então, o que nós aprendemos com esse texto, com essa passagem bíblica, é que o milagre de Jesus ele vai acontecer. Mas a forma como ele vai acontecer, não sou eu quem determina. Não somos nós que determinamos a forma como Jesus tem que agir e o tempo que Jesus tem que agir. O importante é nós acreditarmos nas promessas dele. É nós acreditarmos que ele vai fazer o milagre, que ele vai transformar, que ele vai mudar a circunstância. Esse homem nos deixa esta lição. Jesus testou mais um pouco a sua fé. Ele já era cego, já tinha dificuldade de andar. E Jesus, antes que o curasse, ele disse: vá ao tanque de Siloé, mas vai com estas lamas nos seus olhos. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão e criou ali uma lama e passou nos seus olhos. Criou mais dificuldade ainda. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus complicou mais um pouquinho para ele. Testou a fé dele mais um pouquinho. E é isso que às vezes acontece conosco. E talvez está acontecendo com você. Jesus está testando a sua fé. Ele está demorando um pouquinho para que você se fortaleça mais. Para ver se realmente a sua fé está firmada nele. Ou só apenas nos benefícios que ele pode fazer. Nós possamos aprender com esta passagem e continuar perseverante. Se ele prometeu, ele vai fazer.
A forma como ele vai fazer, não é você que define. Não sou eu quem define. Mas ele já definiu. Ele já escreveu a sua história. Ele já está preparando a vitória. Ele já está abrindo as portas. Mas talvez primeiro você tenha que passar por uma prisão, assim como José. Talvez você tenha que ser vendido como escravo, assim como José. Talvez você tenha que passar por alguma circunstância um pouco difícil, complicada, que aos seus olhos parece estar tudo errado. Mas o importante é nós acreditarmos que Jesus falou, que Jesus prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? E a grande promessa que nós esperamos, qual é? A vinda dele. Ele vai voltar entre as nuvens. Ele vai buscar a sua igreja. Esta é a grande promessa. Esse é o grande milagre que nós esperamos. Nós falamos em uma mensagem anterior que o grande milagre que está acontecendo no nosso meio, que nós não estamos vendo, é o milagre da misericórdia e da paciência de Deus com a humanidade. Por isso, meu irmão, nós temos que ser perseverantes. Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu, ele está dando tempo para você. Está dando tempo para muitas pessoas se arrependerem dos seus pecados. Esse é o grande milagre de Jesus. Nos dias de hoje, é o grande milagre. O milagre da paciência de Deus sobre nós. Porque nós não merecemos mais nada a não ser realmente a ira de Deus sendo derramada. Mas Ele tem misericórdia de nós. Ele ainda está esperando por você, por muitas pessoas que ainda não decidiram. Então, que nós possamos aprender e fazer exatamente como Jesus está nos pedindo. Jesus disse para aquele cego, vá lavar. Você está cego? Vou colocar um pouquinho de lama aqui. Vou complicar um pouquinho mais, mas vai lá no tanque. Se aquele homem não tivesse acreditado na palavra de Jesus, ele não tinha recebido o milagre. Mas a Bíblia nos ensina que este homem confiou exatamente naquilo que Jesus tinha dito. E ele não questionou também por causa da lama. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguém cuspisse no chão, fizesse uma lama, você sairia correndo ou denunciaria ele, né, por danos morais. Mas não, querido. Se nós queremos o milagre, nós temos que perseverar, nós temos que ser humildes e saber esperar o tempo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida, prosperando a sua vida. Você possa acreditar fielmente que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só faça exatamente como Ele tem te orientado. Mesmo que isso te custe alguns momentos difíceis, mas nunca desanime. Sempre acredite que as palavras que vêm da boca de Jesus são puras, são verdadeiras, são fiéis e elas cumprem. Amém? Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.